para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Eu vou depois terminar de ler o verso. Todos nós conhecemos um pouco sobre a história da igreja cristã nos seus primeiros dias, especialmente para aquelas pessoas que lêem o livro de Atos dos Apóstolos. Porém, nós sabemos que houve época em que a igreja de Cristo, ela atravessou por momentos que se tornou quase obscura, muitas vezes por causa da perseguição e muitas vezes porque o Estado quis administrar ou dirigir este organismo, essa organização chamada igreja. Mas nós sabemos que a igreja, ela é um organismo vivo de Deus na face da terra. E Deus estabeleceu a igreja, como diz aqui o apóstolo Paulo, para que através da igreja, a multiforma ou as múltiplas formas da sabedoria de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus fosse revelada. A igreja, ela, para ser estabelecida na terra, ela envolveu o céu muito mais do que quando foi estabelecido Israel como nação. A história de Israel é muito bonita. Todos vocês sabem que Deus lançou mão de Abraão e através dele constituiu uma nação. Houve momentos muito especiais, quando Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, Moisés, o grande profeta, recebem as tábuas da lei, como nós ouvimos a leitura nesta noite. Depois, Deus fala com Moisés e constitui Josué para dar sequência ao seu trabalho, atravessa o Jordão e de forma milagrosa vence Jericó e estabelece Israel, possuindo a terra que Deus havia prometido para Abraão, para Isaque e para Jacó. É uma história eterna. Haja visto que quando Deus falou com Abraão para estabelecer Israel, Deus tomou ele mesmo como testemunha, invocando as estrelas para ser também presente na história do início dessa nação de Deus, de Israel. Porém, quando foi para estabelecer a igreja na face da terra, houve uma intervenção mais profunda, mais plena, mais direta da parte de Deus para com a história da humanidade. Enquanto para Israel foi necessário haver derramamento de sangue de cordeiro, para estabelecer a igreja, foi necessário o derramamento do sangue do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Então, se nós analisarmos bem, houve mais movimento na eternidade, no céu, mexeu mais no contexto angelical, mais no coração de Deus criar a igreja do que criar Israel. Haja visto que há profecias de Deus para Israel, que é somente para Israel, não é para nós. Muitas vezes nós invocamos-as como se fosse para nós,
mas existem profecias de Deus para Israel que é somente para Israel. Agora, existem profecias para Israel, algumas delas, que elas são também seta indicativa, ou elas servem também para a igreja, porque elas têm o respaldo em Cristo Jesus e na palavra eterna de Deus. Israel como uma nação terrena, a igreja como uma nação eleita de Deus. Israel como um povo para estabelecer suas divisões terrenas, seus pontos geográficos, como um ponto aonde no futuro nasceria Jesus Cristo, e a igreja como noiva de Cristo e eterna, apaixonada por Deus. Nós temos um valor muito maior do que Israel, especialmente no contexto espiritual. Agora, vejamos no contexto profético, Israel tem uma importância muito grande também. Observamos uma coisa, a igreja, ela foi planejada por Deus. Eu não vou ler texto, porque eu sei que a exiguidade de tempo não nos permite, mas antes da fundação do mundo já estava no coração de Deus o planejamento da igreja, antes da fundação do mundo. E observamos que Deus foi quem planejou a igreja. A igreja que eu digo é esse organismo vivo, não é esta organização que aqui chama Avivamento da Fé, ali Avivamento Bíblico, acolá Assembleia de Deus, mas lá Presbiteriana. Isso é organização. Organismo é o corpo de Cristo, é a noiva de Jesus, é a coluna da verdade, que não tem mácula, ruga e nem mancha, ela é eterna. Então, Deus planejou a igreja, Ele foi o arquiteto, Ele planejou na sua eternidade, e Jesus Cristo veio e executou a obra que Deus planejou. Por isso que ele diz assim: sobre esta pedra edifico a minha igreja. É a expressão posse, é dele a igreja, não é de uma convenção, não é de um ministério. A igreja é maior do que esses irmãos, nós que estamos reunidos aqui. A igreja é maior do que o ministério do fulano, cicrano, beltrano, porque ela é de nosso Senhor Jesus Cristo. E a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Agora, ouça-me, irmãos. Deus planejou, Jesus Cristo executou a obra e o Espírito Santo inaugurou-a no dia do Pentecoste. Olha como é que é tão impressionante essa história, muito mais bonita do que a história de Israel. E há muitas pessoas que ficam voltadas somente para o Antigo Testamento e muitas vezes esquecem do valor da igreja. Quando Deus nos vê, Ele nos vê como seu povo. Quando Deus olha para um dos seus servos, que foi resgatado pelo sangue de Jesus, Ele vê essa pessoa, ou estes que reúnem em torno do seu nome, do nome de Jesus, como seu povo. Nós somos povos especial de Deus, nação eleita, povo adquirido. Se nós somos povo de Deus, o braço do Senhor está conosco. O olhar de Deus está sobre nós. O seu ouvido está atento às nossas súplicas.
aonde a igreja aparece, Deus se manifesta. Quando a igreja deixa de se manifestar, Deus também não aparece. Eu estou dizendo no sentido da igreja, porque eu sei que Deus é onipresente. Então, a igreja é o povo de Deus. Quem considera povo de Deus aqui? Adquirido. Não importa a sua raça, não importa a sua condição social, não importa a sua condição financeira, o que importa é que você foi adquirido pelo sangue do Filho de Deus. Então, a igreja, quando Deus olha para nós, Ele nos vê como seu povo. Quando Jesus olha para nós, Ele nos vê como seu corpo, porque Ele é o cabeça. E se a cabeça é saudável, o corpo também é. E nós observamos que o apóstolo Paulo, quando fala em Efésios capítulo 6, o verso 30, 31, quando ele fala sobre o casamento de um homem com uma mulher, ele fala sobre a igreja e Cristo, e ele usa a palavra, é um mistério, sobre a unidade do corpo com a cabeça, que é Cristo Jesus. Agora nós observamos que muitas vezes a igreja é comparada com alguma coisa que simboliza a perfeita unidade. Corpo, edifício, lavoura, rebanho, mas nada simboliza a unidade do corpo, a não ser o verdadeiro corpo meu e seu. Agora, muitas vezes nós estamos juntos, mas não estamos misturados. Nós estamos próximos, mas não estamos unidos. Muitas vezes nós queremos fazer com que uma mão do corpo se mova para um lugar e a outra mão se mova para outro lugar. E aonde não há unidade, não existe a bênção de Jesus. E Jesus disse, olha, somente a unidade do corpo pode fazer o mundo crer em Jesus. Se nós não unirmos, nós teremos problema em ganhar pessoas para Jesus. Se Deus me vê como povo dele, Jesus me vê como corpo dele, o Espírito Santo me vê como vaso, templo, santuário do Espírito Santo. Aí já está individualizando. Deus me vê como povo, Jesus me vê como corpo, e agora o Espírito Santo me vê como morada dele. Cada um de nós somos morada do Espírito Santo. E observamos que o pecado nos nivelou. Quando Adão pecou, o pecado nivelou o homem e a mulher debaixo da lei do pecado. Mas quando Cristo veio e nós aceitamos, nós fomos resgatados. E agora nós somos nivelados debaixo da graça. Ninguém aqui é super crente, melhor crente, crente VIP, crente ouro, crente bronze, crente latão. Todos nós somos lavados com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, ele narra aqui em Efésios capítulo 4, a unidade da fé, falando sobre a vocação, falando sobre a unidade do corpo, um só Espírito, um só batismo, e eu me sinto como se estivesse, a irmã disse, sinta no Japão e não no Brasil, só que aqui agora eu estou me sentindo como se estivesse com a minha família. Eu sou Sanche, você Santos, Silva, ou Takamura, ou Kombi, ou Cai do Muro, não me interessa. Todos nós somos só uma pessoa
em Cristo Jesus, e cada um de nós somos templo do Espírito